Glória a Deus e a santa paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Para você que está entrando ao vivo conosco, estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas de outros ministérios, religiões. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, e qual vai falar o teu coração nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e o tempo todo Deus é bom. Amém? Só temos que agradecer a Deus por nós estarmos vivos, por nós estarmos podendo andar, estar com saúde. Então nós temos que agradecer mais que a Deus do que reclamar, daquilo que nós não temos ainda. Amém? Então agradece a Deus, porque muito queria estar com a saúde que você tem hoje e você reclamando da tua vida. Amém? Tem muitos hoje que não estão em liberdade hoje, arrependido, mas está encarcerado. Tem muita gente que queria estar andando e está acamada. Tem muita gente que queria estar enxergando o que você enxerga e não pode ver. Tem muita gente que queria falar e não pode falar. Tem muita gente que queria ouvir o que vocês ouvem e não pode ouvir. Então agradeça a Deus, porque Deus te deu a saúde, é o mais importante da nossa vida. Amém? Então é motivo de nós se alegrar pela vida que o Senhor nos deu. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, o que importa é a vida que Deus nos deu. Amém? E as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida, porque Deus é bom. Amém? E a misericórdia dele dura para sempre. Glória ao nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7. Amém. Primeira Coríntios capítulo 7. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Preste atenção na palavra do Senhor. O título diz assim: respostas e perguntas acerca do casamento. Amém? Respostas e perguntas acerca do casamento. Então vamos ver uma resposta, vamos ouvir uma resposta da parte de Deus. E perguntas que nós temos, Deus vai esclarecer. Amém? Sobre o casamento, que hoje é a campanha do cordão de 3 dobras. Amém? Se é a campanha do cordão de 3 dobras, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vai conduzir a palavra, que vai conduzir o casamento. Amém? Versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, Deus quer que você tenha o quê? Uma esposa só, um marido só. Amém? Já está esclarecendo você que está pensando em dar uma desviada. Você que está pensando em ter outro homem ou ter outra mulher, sendo casado, que não vem da parte de Deus, porque a pessoa ela pensa: Deus agora está me enviando uma outra mulher tão maravilhosa, um outro homem tão maravilhoso. E o que a palavra está dizendo? Cada um com a sua própria mulher, com o seu próprio marido. Amém? Amém? O marido concede à esposa o que lhe é devido. O marido concede à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então você está vendo que é uma troca dos dois? Amém? O que você quer que seu marido faça, faça você. Amém? Porque ele vai ver e vai fazer, e vice-versa. Se o marido é dedicado à mulher, a mulher vai ser dedicada ao marido. Agora, se a mulher não se dedica ao marido, o marido vai se dedicar a ela, e ela vai ver uma grande diferença de quem se dedica e de quem não se dedica. Então Deus quer que a mulher se dedique ao seu marido e o homem à sua mulher. Amém? O que é devido.
dedicação de ambas as partes. Amém? Glória a Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Glória a Deus. Então, quando nós casamos, nós não podemos dominar o nosso corpo para nós mesmos. Eu, pastor Alex, não posso dominar o meu corpo só para mim, se o meu corpo é da minha esposa e o corpo dela é para mim. Então não pode ter jogo, não pode ter aquele momento em qual muitos dos ensinamentos ensina as mulheres, né, que deixar o homem de greve, deixar o homem com isso, com aquilo, fazer jogo sujo. É isso que Satanás sugere às mulheres, para poder atrair o seu marido, para poder ter ele mais próximo. Mas pelo contrário, Satanás entra na jogada e começa a destruir o teu casamento, e começa a trazer uma frieza sexual ao seu casamento, e o seu casamento começa a ficar fraco, e o seu casamento começa a ficar frio, e tudo começa a esfriar, o amor começa a esfriar, o beijo começa a esfriar, a relação sexual começa a esfriar, você já não tem mais vontade, porque você já está fazendo um jogo por causa de uma discussão, ou por causa de um desentendimento, ou por causa de uma crise financeira, por causa de alguma coisa, você começa a se desviar do seu marido, e você não pode se desviar do seu marido, porque o seu corpo pertence a ele no momento que você está casada com ele. Então, muitas das pessoas casam, mas elas querem se previr de não ter relação com o seu marido, ou só na vontade da hora que ela tem. Não, a mulher tem que estar liberada para o seu marido todo momento que ele quiser. Parece até uma loucura falar isso, quanto o homem para a mulher também, mas é a palavra de Deus que nos ensina assim, para que você não dê ocasião ao inimigo entrar no seu relacionamento, a que as pessoas não possam falar do seu relacionamento. Quando você vai tirar uma dúvida com um amigo ou com uma amiga, e ela falar para você, faz isso, 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 que no meu casamento deu certo, isso que ela está falando, no casamento dela deu certo, mas no seu casamento, casado diante de Deus, não pode se privar um do outro. Não pode se privar. O marido quer, tem que ceder a ele, porque isso é a vontade de Deus. Mesma coisa ao marido, tem que ceder à mulher. Amém? Isso é a vontade de Deus. Deus não fez o homem e a mulher, Deus não fez o casamento para ter família, para que ambos não pudessem ter uma relação sexual agradável, saudável. Então Deus quer que você, mulher, ceder ao seu marido na relação sexual, onde muitas das mulheres casam, mas se esquece que ela tem que ceder a todo tempo ao seu marido, à vontade, no momento núpcio. Amém? Louvado seja Deus. Então não pode, a palavra está ensinando para nós, não pode no corpo do seu marido, no meu corpo é da minha esposa, o corpo dela é meu. Amém? Olha o que Deus ensina a nós. Por que Deus fala isso? Para que não entre aquelas contendas, para que não entre aquelas brigas que geralmente vem no relacionamento, no casamento, e qual a mulher fica de cara virada e fala, não vou fazer relação com o meu marido por algum tempo, até ele melhorar, até isso, aquilo outro. E nós não podemos ter uma vida assim, porque nós, tendo uma vida assim, o casamento ele começa a esfriar, e Satanás entra no meio da relação, esfria o seu casamento, e aí é onde que você vai olhar para o seu cônjuge, e você vai dizer que já não ama mais, que as coisas já não são mais a mesma, mas é porque você deu ocasião para o diabo colocar na tua mente tudo isso, e você está acreditando na ocasião que o diabo está te proporcionando. Ele está falando que você não tem mais desejo ao teu marido, ele está falando que você não tem mais nível pelo seu marido, vontade de beijar, de estar com ele. Isso é o diabo colocando uma separação entre vocês, e o diabo entrou no meio para poder ali atrapalhar o casamento, porque o objetivo do Satanás, do diabo, é separar aquilo que Deus ajuntou, porque o que Deus ajuntou causa inveja, causa muitas situações ao contrário daquelas duas pessoas o qual Deus ajuntou. O que Deus ajuntou não separa o homem. Amém? Não separa o homem.
Então, e o diabo ele quer o quê? A separação. Só que ele trabalha nas formas das astúcias, né? Como você vê muito aí psicologia querendo entrar na área de relacionamento. No primeiro impacto, no primeiro momento, até parece que é bom você escutar, mas é contra a palavra de Deus. Amém? Amém? Então você não pode ir contra a palavra de Deus, por quê? Porque você vai dizer, faz isso, faz aquilo. Eles estão fazendo estratégia humanas. Nós estamos ouvindo da palavra de Deus como nós devemos agir no casamento. Isso não é palavra de um homem. Isso não é palavra de um instrutor. Isso é palavra de Deus para o casamento. Para o casamento. Amém? Então, se for te ensinado através da palavra de Deus para o seu casamento, você pode ter certeza que seu casamento vai ser um casamento abençoado para a glória de Deus. Seu casamento vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Então você terá a bênção de Deus. Não é que não vai ter luta, não é que não vai ter dificuldade, não é que não vai ter problema no seu casamento. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas Deus ele é o alicerce do seu casamento, e isso é o cordão de 3 dobras. Então você precisa ouvir o que a palavra diz sobre o casamento, sobre o cônjuge, sobre as duas pessoas, sobre a família, porque Deus ele é família, e Ele quer ver a tua família abençoada, Ele quer ver o marido sorrindo, Ele quer ver a esposa sorrindo, Ele quer fazer da sua casa os seus filhos sentarem na mesa como uma bênção. Mas tudo isso você tem que aprender desde o princípio, que o seu corpo não pertence a você, mulher, e o homem também não. Amém? E é por isso que não dá para fazer joguinho na relação sobre o casamento, porque virão o que? Tempos difíceis no casamento. Amém? Tem tempo difícil no casamento, mas isso não significa que o amor acabou. Isso significa que você não entendeu e não aprendeu ou não foi ensinado ou ensinada que no seu casamento você vai passar um momento difícil, que você vai ter dificuldades, tanto na área sentimental, quanto na área financeira, quanto na área, várias áreas da sua vida no casamento, vai ter momentos difíceis, mas é momento passageiro. Então cabe ambas as pessoas ser ali um cônjuge fiel, que determinado a não abrir mão dos princípios de Deus. Dos princípios de Deus. Porque quando você guarda os princípios de Deus, a fidelidade com Deus para o casamento é maior. A fidelidade de Deus é maior para aquele que guarda os princípios de Deus no casamento. Porque você vai orar e Deus vai te ajudar. Então são perguntas, né, e respostas de Deus. Então nós temos perguntas, muitas das perguntas sobre o casamento, e nós teremos respostas sobre o casamento, sim ou não? Então Deus ele está falando conosco nessa noite. O que eu tenho uma base sobre um casamento? Muitas, né? E o que eu tenho que fazer para ter um casamento sucedido? Primeiramente, eu tenho que conhecer a mulher, eu tenho que namorar com ela, eu tenho uma faixa espiritual em qual Deus me colocou, de quando você tem que namorar até casar. Você namora até uns 8 meses, 6 meses, 1 ano, você já pensa no que você já quer com essa pessoa para casar, porque você não pode ficar o enrolando anos e anos e anos e anos e anos sem casar. Amém? Porque isso não agrada a Deus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, eles têm que saber o que eles querem. Porque não existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sei o que eu quero, a pessoa sabe o que quer e não se case. Só vive namorando e não casa. Isso está dando ocasião ao diabo
Por quê? Para poder atrapalhar. Porque aí quando casar, né? A vida é outra. A aliança que Deus faz no casamento é outra. Não é que nem no namoro. Não é que nem no noivado. Casou, aliança tem os seus princípios. Vem as responsabilidades. Os deveres. As responsabilidades de você ser fiel ao teu marido, do teu marido ser fiel a você, de você ser uma mulher idônea, sábia, uma mulher virtuosa, para poder comandar o seu lar, cuidar do seu lar, cuidar do seu marido, cuidar da sua família. Então você tem que ter princípios bíblicos para poder ter uma família abençoada. Uma pessoa sem princípios bíblicos, ela é um casamento que faz de tudo, acontece de tudo, e tudo é tudo mal resolvido. Amém? Porque as respostas que eles procuram e as perguntas que eles têm não é declarado a eles, porque eles fazem da vontade deles, da maneira deles. O marido sai com os amigos, vai jogar bola, se embebeda a noite inteira, volta para casa. A mulher sai com as amigas, vai curtir na balada, volta para casa. E isso é um casamento que não é fundamento bíblico. Amém? Ah, meu marido pode viver a vida dele da maneira que ele quer, que eu vivo a minha maneira que eu quero. Isso não vem da parte de Deus e também não é bíblico. Amém? O casal, ambos andam juntos, têm sonhos juntos, propósitos juntos, tudo é junto, porque senão os princípios bíblicos não vão estar nesse relacionamento, porque a palavra de Deus diz: unir-se-á o homem à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Deus juntou não separa o homem. E como que eu posso ter sonhos individuais? Como que eu posso ter uma vida cônjuge individual daquilo que eu quero? Então já vai dar errado. Porque se eu namorei, se eu noivei, se eu casei, então nós temos um projeto junto. Por que agora no casamento vai ter projeto individual? Por que agora eu quero fazer as coisas individuais? Nesse tempo todo eu estava com o meu cônjuge ali dividindo as mesmas coisas, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, aquilo que nós queríamos junto, porque agora mudou. Não pode mudar. Amém? Não pode mudar. O crescimento do casal tem que estar junto sempre. Amém? Na hora da dificuldade financeira, que é onde muitos casais se separam, né? Por causa da situação financeira, brigam porque não conseguem pagar as contas. A mulher xinga o homem às vezes xinga a mulher. Aí fica naquela briga, fica naquele pé de guerra, aonde eles colocam na cabeça, vão procurar conselho, e onde eles colocam na cabeça que o conselho que eles foram procurar não está dando certo, é melhor separar, cada um vai para o seu lado e está tudo certo. É isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer, isso não é bíblico, isso não é palavra de Deus, isso não é conselho. Então nós precisamos observar o que Deus ensina sobre o casamento. Antes de casar, é melhor você ter a certeza, é melhor você saber o que você está fazendo, para que depois você não entre num casamento e diz que você casou por impulso, e diz que você se juntou por impulso, e diz por causa daquilo outro. Se você fizer tudo isso no seu casamento, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa mais infeliz. Amém? Então eu não posso casar com uma pessoa e querer só os meus objetivos. Eu tenho que ter o quê? O que falou aqui? Quem sabe o que falou aqui? O marido concede à esposa o que lhe é devido. Eu tenho que conceder à minha esposa o que lhe é devido. E ela tem que conceder a mim o que lhe é devido. Então isso traz o quê? A união sobre o casal. Então tenho que ser amor. O que é devido eu fazer melhor para o nosso relacionamento, para a nossa casa, por ti e vice-versa. Então conserve aquilo que é de bom, no que é devido de um para o outro. Não entre na opção
de querer fazer jogo no casamento. Não entre na opção de querer se trancar no casamento. Porque são ambos uma só carne. E se é só uma só carne, nós, quando casamos, nós nos tornamos uma só pessoa. A dor que a minha esposa sente, eu sinto. A dor que eu sinto, ela sente. Porque nós somos uma só carne. E você vai ver quando você está ligado com aquela pessoa, quando você sente a dor dela, quando você sente o gemido dela, quando você sente o sofrimento dela. Então você vai entender que você está ligado a ela, porque você está sentindo as dores dela, tanto do marido quanto da esposa. Então você está ligado, porque Deus ajuntou, Deus uniu, para que vocês pudessem ser uma bênção. Então precisa conceder ali uma conversa, conceder ali o que há de bom para o relacionamento. E o que há de bom para o relacionamento? No momento está falando do quê? Que o corpo da mulher não é dela, é do marido. E do marido não é dele, é da mulher. Então Deus já está ensinando no profundo, porque é a área que Satanás quer esfriar o relacionamento. Quer tirar, o que Deus deixou para o casal. Deus deixou para o casal o quê? Usufruir do corpo da mulher e da mulher do homem. Amém? Por quê? Para que tenham filhos. Amém? E toda mulher quer ter filho. Eu acho que a maioria dos homens, tem que falar que acha a maioria dos homens, porque não é todos os homens que querem ter filho. Eu, no meu caso, sim. Então eu quero ver a minha descendência, o meu filho, a minha filha. Eu quero projetar filhos. Imagina, seus filhos nascer de você assim, Deus abençoar, você pegar, falar, meu filho, minha filha, quão lindo é. Saiu da minha esposa, Deus abençoou, Deus nos abençoou, saiu de nós, Deus colocou essa bênção em nós, essa virtude em nós. Não é prazeroso, não é maravilhoso, mas tem homem que não quer. E também tem mulher que não quer ter filhos. São poucas, mas tem. Por quê? Porque ainda não tem o compreendimento da palavra de Deus, que é tão bom ter família. É bom ou não é? Você chegar em casa, você olhar para sua esposa, para os seus filhos, e aí fala, papai chegou. Aí a mãe fala assim, o pai chegou. Aí dá um beijo na esposa, dá um beijo nos filhos. Isso tem que ser cultivado. Isso tem que ser cultivado. Não é uma pregação, pastor, uma pregação, você fala. Não, isso tem que ser. Eu estou ensinando você a cultivar o seu casamento. Aí basta você querer pegar ou não. Porque isso aqui é fundamento bíblico. Amém? Isso vem da parte de Deus. Então Deus quer que você melhore como esposa. Deus quer que você melhore como marido. Deus quer o seu bem no seu lar. Amém? Então a mulher e o homem não pode dizer não, exceto naqueles dias. Amém? Naqueles dias das mulheres, aí cabe o homem e a mulher ficar tranquilo. Fora isso, não pode. Não pode. Sabe no que pode mais? Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você orar a Deus e fizer um jejum a Deus e falar, Deus, eu vou ficar um tempo sem tocar em minha mulher e eu vou fazer um jejum a Deus. Aí você fala do seu marido ou esposa, vou ficar tantos dias de jejum, de consagração a Deus total, amém? Aí a mulher concede a ele, ou o homem concede a mulher, neste momento só. Escuta, só neste momento. E quando acabar o jejum, tem que correr apressadamente para namorar novamente. Você acredita nisso? Você acredita no que eu estou te falando? Quando a mulher acabar o jejum, daquilo que ela falou, já tem que se deitar logo com o seu marido. Ter relação com o seu marido. Porque isso, o jejum foi feito, não foi feito? Foi para Deus, não foi? Mas tem um que entra rapidamente se você não se deitar com o seu marido.
ou com a sua esposa? Preste atenção. Vamos ver a palavra. Não os priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, porque por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha só. Por causa de quem? Satanás não entrar ali naquele momento. Satanás, ele é estrategista, ele é especialista em fazer um casamento se esfriar. Quando a mulher faz jogo sujo com o homem, não vou fazer porque ele me xingou isso, aquilo. Aí eu vou dar uma greve para ele, vou deixar uns dias sem ter relação com ele. Não quero beijar, não vou ter relação, não vou me deitar com ele. Quem entrou? Satanás. Por que que está falando a palavra? Por algum tempo, né? Que eles combinaram, e depois que acabou o jejum, a oração ali da consagração, deite rapidamente para não dar ocasião a Satanás. Ele entra para colocar. Posso falar? Ele entra, primeiramente, quando você fica por um tempo, você tem relação com sua esposa, com seu marido. Ele entra no teu coração para você ter relação com outro homem. Ele entra rapidamente para você sair com outro homem, porque ele vai dar mais desejo em outro homem, e o seu inimigo vai ficar mais voltado para o outro homem, para que você se deite com outro homem. Isso, Satanás é especialista. Quando ele não faz isso, ele tem a você com uma conversa, ele tem com você uma conversa com o homem, para que no primeiro momento você não faça com aquele homem, mas aquele homem vai ficar no teu pensamento, e no momento que você estiver brigado novamente, ele vai lembrar daquele homem e vai fazer você ligar para ele, ou mandar uma mensagem para ele, ou querer ver ele, para poder ter ocasião, para poder satisfazer o seu desejo, que você diz que seu marido já não está satisfazendo. Mas não é que seu marido não está satisfazendo, é porque você permitiu Satanás entrar nos desejos do seu marido e esfriar o desejo que você tinha por ele. Não é você deu ocasião a ele. Você viu que eu não posso fazer greve de sexo com a minha mulher? Você viu que eu não posso fazer greve no casamento? Porque no momento que você começar a fazer greve no casamento, o que vai acontecer? Satanás vai entrar. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, se por algum tempo vocês combinarem, fica naquele tempo. Quando acabar aquele tempo, vá, se deite rapidamente para não dar ocasião. E Satanás, ele quer esfriar a sua relação. Ele não quer que a mulher tenha desejo do seu marido, e o marido a sua mulher. Ele quer que uma mulher deseje outro, converse com outro. Então ele deixa sempre um escape para a mulher. Você sabe quando Deus fala assim? Não tenha contato mais com os ficantes, ou que já passou, ou com vice-versa, porque é uma ocasião. É uma ocasião que Satanás quer para poder te levar novamente para onde você já passou e para destruir o que você tem. Amém? Glória a Deus. Versículo 5 ainda. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Quando os dois têm um consentimento de oração, não vamos fazer com consentimento minha, minha esposa, não vamos fazer nada nesse período, mas acabando tem que ser rapidamente. Amém? Por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes,
para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Em isto vos digo, como concessão e não por mandamento, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Amém? E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Porque Paulo não teve mulher. Por isso que ele está falando isso aos solteiros. Amém? Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Abraçado. É isso que está dizendo aí? Abraçado, né? O que é abraçado? Viver de um modo amigável. Tem que casar. Por que Paulo fala, se vocês não se dominam, casa logo? Por quê? Porque vai bater à vontade. Vai bater à vontade, a mulher vai querer o homem vai querer a mulher, aí vai beijar, ai Jesus do céu! Aí a mulher, ai aleluia! Aí já... Você vê que não pode demorar muito no caso para casar? Mas tem que saber o que eu estou fazendo? Por causa disso. Porque vai bater uma vontade grande de conhecer a mulher e uma mulher de conhecer o homem. Isso Deus deixou. Isso é o amor, é que Deus deixou. Deus fez isso. Isso não é coisa do capeta. Isso é coisa de Deus. Amém? Então, case logo. Porque Deus não quer que ninguém fique morando 30 anos, 10 anos juntos. Deus quer ter aliança no casamento. Deus quer o cordão de 3 dobras. Amém? Deus quer ser o centro do casamento. Glória a Deus. E aos solteiros e os viúvos, que permaneçam sem ter mulher. Por que ele falou do solteiro? Porque o solteiro acha que pode sair fazendo tudo, né? Sim ou não? O solteiro pode sair catando tudo, né? É. E os viúvos? Ah, sou viúvo? Glória a Deus, vem tchutchuca. Hã? É, mas é isso que Deus quer? Não. Se não consegue ficar sem mulher, case, tenha sua mulher, case logo. O viúvo pode casar? Pode casar. Case logo, em vez de ficar rodando 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. E aí vai indo. A mesma coisa os homens. Amém? Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Amém? Quem está ordenando aí? É o Paulo? É eu? É quem? Então já é uma resposta de Deus para você. Amém? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não separe da sua mulher. Vice-versa. É para os dois. Você vê que Deus ele faz as coisas tão certas. Só que quem complica é nós. Ele está deixando uma medida justa para os dois. Sim ou não? Tanto para o homem, tanto para a mulher. Sim ou não? E por que a mulher quer mandar? Por que a mulher quer mudar? Porque hoje o que nós mais vemos é a mulher mudando. Não se colocando no lugar de esposa, mas se colocando no lugar de mandona. Colocando no lugar onde ela não for permitida estar. Hoje o que nós vemos é assim ou não?
Essa é a verdade ou não? As mulheres querem o quê? Mandar. Não foram chamadas para mandar. Foram chamadas para o quê? Auxiliar. Totalmente diferente. Amém? Glória a Deus. Ao mais digo eu, não ao Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e está consciente em morar com ele, não abandone. Calma. Como é que é? 12. Ao mais digo eu, não ao Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e está consciente em morar com ele, não abandone. Nós podemos falar para alguém abandonar? Se a mulher é incrédula e o homem é crente, nós tem que falar para abandonar? Não, né? Sim ou não? Não. Mas quando consente, o que adianta? Um exemplo. Amém? Amém? Um exemplo. O que adianta eu ir lá fora, arrumar uma mulher lá fora, se ela não consente casar comigo? E eu desejar aquela mulher e querer aquela mulher? É isso que Deus está falando? Mas e se eu for lá fora e arrumar uma mulher e ela consente casar comigo? E o que Deus fala? Não abandone. Porque quem vai santificar a mulher sou eu, pela presença de Deus. E assim aconteceu em minha vida. Porque a mulher incrédula foi santificada por mim. Amém? Por quê? Ela não conhecia nada. E hoje ela é santificada. Você quer? O caminho é esse. Vai servir a Deus, vai se batizar, vai continuar com Deus, aí vai dando tudo certo. Então você tem tempo e a pessoa vai mudar. Amém? Você não pode abandonar. Mas quando consente, quando quer, quando não quer, não adianta nem querer você. Você sabe por quê? E vai dar errado, vai casar com a pessoa errada. Vai casar com a pessoa errada. Imagina? Então preste atenção. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consciente em viver com ela, não deixa o marido. Tá vendo? É para os dois. E se a mulher é crente e o marido não? Mas aí se a mulher é crente e vai buscar um homem que não consente casar com ela lá fora, vai dar certo? Não vai dar certo. E se ele consente ficar com ela, vai dar certo? Vai dar certo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é nessa hora que Satanás entra para poder enganar. É nessa hora que Satanás entra para poder destruir. Por quê? Porque se você não vigiar, o homem ou a mulher, às vezes você pensa que a pessoa quer casar com você, mas ela quer arrancar alguma coisa de você. Ou ela quer ser sustentada, porque tem um monte de mulher que só pensa em ser sustentada, criar filho e pegar pensão, tá cheio. Tem tanta mulher aproveitadora que só quer saber se o homem tem um status melhorzinho. Aí ela casa sem consentimento, sem nada, casa com o cara. Aí depois começa a atormentar a vida do cara. Aí começa a fazer um monte de coisa errada. Não teve o conceito. Amém? Aí começa a estragar a vida dela e do homem. Né? Porque tanto ela estraga a vida dela, como ela estraga a vida do outro. Então tem que tomar muito cuidado. Amém? Muito cuidado com quem você escolhe. Por isso que tem o tempo do namoro, tempo do noivado e o tempo do casamento. Amém? Só que esse tempo
ele não é... Não é 10 anos. Não é 2 anos, 3 anos. Amém? Quando vive dessa maneira, é o mundo que ensina isso. Porque não é base bíblica. Eu vou ficar abraçado com a minha mulher, quantos anos? 5 anos sem casar? 3 anos sem casar? É isso que Deus quer? Não. É isso que a palavra ensina? Também não. Então você vê que já tem um costume de família. Você já vê que já vem costume do mundo. Não, está tudo certo. Não tem nada certo. Está tudo errado. Não pode brincar. E se a mulher é crente e o marido consente casar com ela? Porque nós já vimos, né? E tem casais que não é crente, ou tanto a mulher, tanto o homem, mas estão casados, também se respeitam, né? Porque Deus é o cordão de 3 dobras, e qual está ensinando tanto o homem, tanto a mulher, a orar por aquilo, para que Deus possa converter o coração, para que possa se tornar crente, porque é santificado, santificada. Amém? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Olha isso. No convívio, no dia. Amém? No dia a dia, a mulher vai santificar o seu marido. Amém? E a esposa incrédula santifica no convívio do marido, crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. E os filhos que nascem, as pessoas falam assim, é uma maldição daquele casal. Não é maldição, já é uma bênção, tá? É santo a Deus. Amém? Porque a maioria das pessoas fala, ó lá, a mulher é crente, teve filho, mas o marido é crente, está amaldiçoado aquele casamento. Ó, teve filho, ó, nem isso aqui não, mas quem está falando a palavra, no convívio santifica, e os filhos não serão mais impuros, mas sim santos. Amém? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Amém? Pois, como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Você acha que a mulher pode salvar o marido? Você acha que o marido pode salvar a mulher? Não. Não. A salvação é individual. Tem que querer ser salvo. Se não fosse assim, o mundo inteiro estaria salvo e não precisasse de aceitação de Jesus Cristo. Então não é porque minha mulher está comigo que eu vou salvar ela. Não vou. Não é porque vice-versa, não vai salvar. Isso depende de cada um. Amém? Depende de cada um. Nós não salvamos ninguém. Nós colocamos no caminho. Basta no caminho a pessoa se salvar no caminho. Mas eu posso pegar minha mulher descrente, no convívio comigo, ela virar uma crente. Amém? Mas quem disse que fui eu que salvei? Hã? Se é no Senhor, quem é que salva? Só o Senhor Jesus. Que complexo, né?
Ninguém pode salvar ninguém. O único que salva o ser humano se chama Jesus Cristo. Só Ele salva. Mas ninguém na face da terra salva. Só Jesus salvou o homem. Amém? Ante cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Amém? Glória a Deus. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. Amém? A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que é as ordenanças de Deus? Aquilo que Deus está nos instruindo agora é a ordenança dele. Palavra. Ô glória! Amém? Circuncisão. O que é isso? É o tempo de Abraão, da lei. Amém? E de muitas igrejas que acham que nós, para entrar na igreja dela, nós temos que fazer um batismo novamente. Não. Não precisa, porque tem igreja que faz isso. Para você ser o nosso irmão, você precisa se batizar novamente. Não precisa se batizar nada. Batismo é um só. Então já quer circuncidar você naquela igreja. E não precisa, não é isso que Deus quer. Amém? Como era no prepúcio do homem. Amém? Antigamente cortava, fazia circuncisão. Amém? Aliança. Quem já é, fique como é. Quem não foi, passou por isso, Deus, Ele já tem as ordenanças para nós. Amém? Glória a Deus. Tem muitas coisas na igreja que para ser aceito na igreja tem que fazer conforme a igreja. Deus não está falando isso. Amém? Para eu ser aceito numa igreja que guarda o sábado, eu tenho que guardar o sábado para falar que sou irmão. Não. Amém? Então isso eles querem fazer o quê? Uma aceitação. Você tem que aceitar a forma deles. Mas não é a forma deles, é a forma de Deus. Não é a forma do homem, é a forma, é as ordenanças de Deus. Batismo um só, acabou. Aí Deus vai ordenando você a saber viver com Ele. Amém? Não precisa fazer loucura. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aí. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Amém? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Alguém entendeu alguma coisa aí? Quem era escravo de Satanás? Nós. Vou falar eu. Fui liberto da escravidão de Satanás. Agora sou escravo de quem? De Cristo. Porque essa é a vontade dele. Eu sou livre, mas sou escravo de Cristo. Sou livre do pecado, sou livre do império das trevas, mas agora sou escravo e alicerçado e firmado em Cristo. Amém? Você da mesma maneira. Então não dá para fazer a minha vida de qualquer jeito, tá? Depois que eu entro na presença de Deus, eu posso viver de qualquer maneira? Já sou escravo de Cristo, então eu tenho que obedecer às ordenanças de quem? De Deus. Glória a Deus. Por preço fostes comprados. Não vos torneis
escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Não seja escravo de homens. Você é livre. Amém? O que é ser escravo de homens? O que é ser escravo de homens? Sabe quando você arruma um emprego e você acha que você não consegue mais arrumar um emprego e você vive aqui naquela escravidão? Passando a humilhação, sendo escravo para aquela pessoa. Amém? Mas Deus não quer que você seja escravo dele. Confie em Deus, vá procurar outro, que Deus te abençoe. E Deus abre a porta. Você não precisa ter medo disso. Deus, Ele abre a porta. Não tem aquela amizade que você quer largar ela, mas ela conduz a tua vida. Você não é escravo de ficar escutando as amizades erradas. Você não é escravo de mais andar conforme aquela pessoa pensa ou acha. Porque tem pessoas que é assim, né? Que tem a vida livre, mas já tem um amigo que domina a alma dela. Sim ou não? Você é escravo. Você não pode ser escravo de homem. Você não deve ser escravo de homem, nem escravo de Jesus. Amém? E é isso que Deus quer. E é por isso que eu sou liberto em Cristo Jesus. Porque sou escravo dele. E é por isso que os homens querem me impor, os homens querem fazer que eu faça conforme eles, igreja, isso, conselhos, mas eu não sou escravo de ninguém. Porque aquele que me alistou e que eu sou escravo me chamou para viver para ele. E por ele ser sustentado. Então, não adianta querer. Eu falei para você que não adianta. Imagina eu querer ir trabalhar, vai dar certo? Não vai. Porque eu não sou mais escravo. Amém? Cada um fique na posição que foi chamado. O meu chamado foi para isso, então eu não queria mudar o meu chamado. Você sabe o que é chamado? Mas ele escolheu. Então cada um fique na sua. Que é fácil. Amém? Cada um fique no seu chamado. Glória a Deus. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aí eu quero mudar o roteiro do que Deus colocou para mim? Não dá. Ah, Deus, eu vou te dar uma Pedro. A história de Pedro eu amo, porque eu me espelho muito nele. Por quê? Por que eu me espelho em Pedro? Você sabe por quê? Porque Pedro, ele negou Jesus. E quantas vezes nós já não negamos Jesus e Jesus continuou nos amando? Pedro, ele largou o chamado dele para voltar a trabalhar novamente para ele, por causa que ele tinha profissão. E o que aconteceu que ele largou o chamado dele para viver a profissão dele? A profissão dele. Deu certo? Ele amarrou a vida dele. Ele ficou nervoso. Ele ficou todo perplexo. E ainda ele conduziu aos outros que estavam no chamamento a viver uma vida como ele vivia. Mas Jesus tirou ele dos trabalhos. Tirou ele da obra da terra para fazer a obra de Deus. E no momento da vida dele, ele largou a obra de Deus para fazer o quê? A profissão dele, que era pescar peixe. E Deus falou para ele: você não vai pescar peixe mais, ô Pedro. Você vai ser agora pescador de homens, Pedro. Não mistura as coisas, Pedro, que vai dar errado. Aí você foi chamado para ser pescador de homens. Aí quer voltar a trabalhar. Vai dar errado. Amém?
Foi o que Deus falou. Deus tirou ele. Ele falou o que para Jesus? Jesus, eis que nós largamos tudo para te seguir. Amém? Quando você é chamado para largar tudo para seguir Jesus, é o seu chamamento. Vá, porque Deus ele vai te garantir todas as vitórias. Amém? Não queira voltar na prática do seu passado, daquilo que você fazia, porque vai dar errado. Você não foi chamado para viver essa vida mais. Você foi chamado agora para ganhar almas. E você sabe onde que o homem se embaraça? Quando ele tira o foco de ganhar almas. Aí a vida dele começa a dar tudo errado. Porque ele está focado só em ter dinheiro, só em ter casa, só em ter carro, só cuidar da mulher. E ele foi chamado para o quê? Ganhar almas. Tem que ganhar almas, igreja. O final está chegando. O fim está bem próximo. Jesus está nas portas, nós temos que ganhar alma. Nós temos que ter o nosso sonho, sim. Mas se nosso sonho não for primeiro ganhar alma, que sonho é esse? Em realizar ter a casa? Em realizar teu carro? Em realização nossa? Ganhar almas para o reino de Deus. Amém? É você convidar quem precisa vir para a igreja. É você chamar quem está precisando vir para a igreja. Agora, se elas vão vir ou não, não é do seu departamento, é com Deus. Mas você tem que chamar, você tem que ajudar pessoas. Não viver o dia inteiro só ir nas redes sociais, só ir na fofoca, só ir com a mente vazia. Está virando uma oficina do capeta. Amém? Por que Deus colocou esse jejum de Daniel? Que é para estar envolvido no quê? Para estar envolvido no louvor, na palavra, nas coisas de Deus. A pessoa parece que não entende. Aí Deus fala, está fazendo outra coisa. Quer que a vida muda, quer que as coisas acontecem. Se dedicou esse tempo para agradar a Deus, agrada a Deus. Amém? Tem que agradar a Deus. Não adianta querer, ninguém está vendo. Deus está vendo, Deus está falando. É porque Ele está vendo. Está se preocupando com o que não é para se preocupar. Está falando o que não é para falar. Está vendo o que não é para ver. Está buscando o que não é para buscar. Se preocupe em ganhar almas. Se preocupe em dar uma palavra. Se envolva com as coisas de Deus. Amém? Então você saberá o propósito que Deus terá para você. Aí fica cuidando de tudo. Aí fica preocupado, que se esquece de Deus e acha que está adorando a Deus. Se esquece de Deus, aí Satanás já coloca as dívidas, aí Satanás já coloca o desespero, aí a pessoa dentro dela já está desesperada com um monte de coisa, e cadê Deus? Porque não está se envolvendo com as coisas de Deus. E quando você não se envolver com as coisas de Deus, sua vida não vai mudar. Primeiro nós se envolvemos com as coisas de Deus. O que a palavra de Deus diz? É Mateus 6:33. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas serão. Mas inverteram. Buscar as minhas coisas em primeiro lugar, e depois Deus lhe será acrescentado. Não vai ser acrescentado. É Deus primeiro, reino de Deus primeiro, e as outras coisas vão se acrescentar. Então pare de se preocupar com o dia de amanhã, que só pertence a Deus. Pare de se preocupar com o que há de comer, o que há de vestir, que só pertence a Deus também, que Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que nós precisamos. Então se preocupa em conhecer a Deus.
E essa é a resposta para o casamento. Amém? Posso falar uma coisinha? Presta atenção. Quando você está prestes a casar ou estar conhecendo alguém, você sabe que Satanás vai te sugerir? Fica no meio dos seus amigos, dos homens. Só que uma pessoa que está nesse nível vai chegar a Noemi e vai falar: filha, não fica no meio dos homens, porque em algum momento eles podem abusar de você. Você viu que não dá para a mulher ficar no meio dos homens? Você viu que mulher não tem esse negócio de amizadinha com o homem? Você viu? Ou não? Vou te mostrar então. Abre aí no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 2. Olha aqui a Noemi, instrutora de Ruth. E Ruth era moabita, mas escutava a sogra. Os filhos já tinham morrido. A Ruth poderia viver a vida dela, mas ela escolheu viver com quem? Achou? Ela escolheu viver com quem? Com a Noemi. A outra nora foi embora, voltou para os seus deuses. Mas a instrução de uma sábia é essa. Olha o que ela vai te aconselhar. Achou aí, obreiro? Capítulo 2, Ruth capítulo 2, versículo 18. Tornou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também ao que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Olha aqui, ela já estava no encontro do esposo dela. Olha aqui, Boaz já era o escolhido de Ruth. Ruth já era a escolhida de Boaz. Olha o encontro. Olha o encontro. E a sogra perguntou: onde você foi trabalhar? Onde você foi colher? Ah, no campo de um homem, de um senhor chamado Boaz. Olha a conversa. Olha a conversa. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado é um dentre os nossos resgatadores. Amém? Amém. Parente de quem? De Ruth. De Noemi. Amém? Porque era parente nosso. Porque ela se casou com quem? Com o filho de Noemi. Amém? Só que os filhos morreram dela. E ela está o quê? Viúva. Quem está viúva? Quem está viúva? Noemi e Ruth. Amém? Glória a Deus. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficará. O que ele falou para ela? Presta atenção no versículo 21. Continuou Ruth. Continuou o quê? A falar. A moabita também ainda me disse. Quem disse para ela o quê? Boaz disse para ela. Olha aqui. Com os meus servos ficará, até que acabe toda a cega que tenho. Olha só. Disse Noemi a sua nora:
Ruth, bom será, filha minha, que saiais com a serva dele, para que no outro campo não te moleste. O que Noemi já estava vendo? O que Noemi já viu? Olha para cá. O que ela viu? Filha, não é bom que você fique andando com os servos dele, com os homens. Mas ande com as mulheres, com as servas dele. Porque homem nenhum gosta que a mulher fique no meio dos homens. Só que ela não tinha entendimento. Mas ela falou para ficar lá. Mas aí Noemi, cheia do Espírito Santo, falou para ela: filha, não é bom que você fique no meio dos homens, mas fica com as mulheres. Para que lá ninguém te moleste. Por quê? Porque ela já estava tendo a visão. Ele é o nosso resgatador. Resgatador o quê? Que ele ia resgatar para o quê? Para ter um casamento abençoado. Amém? Ela já estava vendo. Porque a Ruth estava falando de Boaz de uma tal forma que a Noemi viu que a mulher gostou do homem. Sabe quando você vai comentar de alguém e fala: no seu semblante eu já vejo que você gostou daquele homem. Então faça dessa maneira e não viva com os outros homens. Amém? Então Noemi começou a ensinar ela. Porque já viu que o semblante dela mudou. Porque quando você tem um encontro com a pessoa certa, o seu semblante muda, você muda. A pessoa que está de fora, ela vai ver: mas você já está amando aquele homem? Você já está amando aquela mulher? Ele já teve um encontro. Aí o que ela fala? Não fica com os homens. Sai do meio dos homens, para de andar com esses homens. Anda com a serva, que ele vai te enxergar melhor. Você não vai ser mal falada. Ninguém vai tentar tocar em você. Não vai inventar que você deitou com um, deitou com outro, beijou ele, beijou aquele. Então sai do meio dos homens e fica com as servas, filha. Porque vai acontecer coisas boas. Aí quando nós falamos, ensinamos, mulher casada não fica de conversinha com o homem, aí é que o homem está ciumento, né? Você é ciumento. Ah não, vai pegar o WhatsApp daquele outro, pode? E seu marido vai gostar? Se ponha no lugar de mulher. Ruth estava recebendo instrução, porque ainda ela não tinha essa visão. Mas ela o quê? Estava ouvindo e obedecendo. E o que deu certo para Ruth? Deu certo ou não? Deu. Porque é melhor obedecer do que achar que sabe tudo e fazer tudo errado. Amém? Olha só. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Aqui eles já tiveram um encontro. Quem foi visitar Noemi? Olha aqui. Quem foi visitar Noemi? Boaz. Porque ele perguntou: de quem tu és filhas? Ah, você é a nora da Noemi? Então aquilo ficou na cabeça dele. Porque eles se olharam e se amaram. Amém? E ela recebeu a instrução de não ficar andando com os homens. Porque se ela ficasse andando com os homens, ela não teria um casamento abençoado. Porque ele não ia enxergar nela uma boa mulher para ele. Quem é que quer uma mulher que só vive com um telefone com homens, no meio de homens, só falando com homens? Qual é o homem que aguenta? Hã? E ela foi instruída. Só que o coração dos dois já tinha batido forte. Amém? Já tinha batido forte. E ela começou a andar com as servas. Aí Boaz falou: vou lá ver aquela moça linda. Porque Ruth era formosa.
Era linda. Vou lá ver vou arrumar uma ocasião para ver a Noemi. A Noemi voltou para a cidade. Aí ele foi lá na casa da Noemi. Olha aqui. Ele foi lá na casa da Noemi visitar ela. Você acha que ele foi visitar ela ou foi dar uma olhada em Ruth? Hã? Ele foi olhar Ruth. Irmão, já que a Noemi veio para cá, vou ver tanto a Noemi que é minha parente e vou ver também a tal de Ruth. Hã? E Ruth só no coraçãozinho dela assim: ai, Boaz, um dia tu parece. Porque é assim, é ou não é? É ou não é? E é isso que Deus faz. Mas se lembra do casamento? Se lembra da instrução? A instrução é essa: não pode estar envolvido com homens. A mulher tem que andar com as mulheres. Também não é com qualquer uma. Para que você também não se esqueça dos princípios. Porque se você andar com qualquer uma mulher, você vai esquecer dos princípios. Porque a maioria dessas mulheres não tem princípios bíblicos. Tem? Para te ensinar? Para te ajudar? Não faz isso aqui, está tudo certo. Ai, amiga, tu é tão fofa. Era isso que eu estava precisando ouvir. Aí o diabo fala para ela assim: peguei mais uma. Vou levar ela para destruir o casamento dela. Porque o diabo abre a boca da amiga para te levar para você por um mau caminho. Se não tiver base bíblica, se não for de Deus, se prepare, porque você vai acabar com a tua vida e com o seu casamento. Amém? Porque Noemi era de Deus. E quando ela ouviu falar que Boaz falou: fica lá com meus servos e pega espiga lá. Aí Noemi falou: não, filha, não faz isso não, né? Fica com as servas, porque vai ser melhor. Amém? A vida do casal, já fala, né? Vida do casal. Casal. E quando Noemi casou, quando o Ruth casou, vai para frente e nós terminamos essa conversa. Amém? Só até aqui para você entender os princípios que você precisa ter. E os princípios é esse. Tudo falado na palavra, sim ou não? Que a gente fala às vezes: não faz isso, faz aquilo. Mas você está ciumento, você é machista, você é isso. Aí Deus dá tudo para me falar para você, que acha tudo isso de mim. Né? Porque é fácil a mulher falar: olha, pastor machista, você mandona. Se eu sou machista, você é mandona. Porque você não gosta de ouvir os princípios bíblicos, que é de Deus. Você não quer ter um casamento abençoado, então vive a sua vida de mandona. E acaba com o seu relacionamento, acaba com o seu casamento. É isso que Deus quer? Deus não quer isso para você, então ouve a Deus. Não é machismo, é Bíblia. Palavra de Deus, não inventada por homens. Amém? E é só até aqui. Você que está ouvindo conosco, que você fica na santa paz do Senhor Jesus. Que Jesus abençoe poderosamente o teu casamento. Eu quero orar agora pelo seu casamento. Põe a mão no seu coração, você que está ouvindo conosco, que eu quero orar pelo seu casamento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, o casamento dessa pessoa que está ao vivo conosco, meu Pai. Que o Senhor seja, meu Pai, o cordão de 3 dobras nesse casamento, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, ajude esse casamento, meu Pai, que não vai acabar. Eu abençoo e consagro o teu casamento e declaro a restituição do teu casamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba a bênção